Ok, gente, boa noite. Então, hoje nós vamos começar a falar, né, dos princípios das leis sistêmicas, né, conforme Bert Hellinger desenvolveu. E são essas leis, né, que são assim a base da solução de problemas e dos emaranhados que aparecem durante o processo de constelação sistêmica. Então, o Bert Hellinger, né, como nós já havíamos falado outras vezes, mas é bom a gente estar lembrando, ele foi um grande pesquisador e ele desenvolveu a técnica de constelação baseada em vários estudos anteriores que, inclusive, nós já vimos nas aulas passadas, os principais representantes. E, fora isso, ele tinha toda uma vivência, né, com grupos de culturas muito diferentes da cultura ocidental. Então, ele acabou trazendo uma bagagem dessas vivências que ele teve, e em cima disso ele tirou algumas conclusões dos problemas que acontecem nos grupos. E ele começou a ver a relação entre algumas formas que o grupo respondia a determinados estímulos e a situação individual de cada um dos elementos dentro do grupo. Então ele começou a ver, né, que existiam algumas condições de equilíbrio que os grupos utilizavam, independente de ter uma forma consciente ou não, para tentar fazer com que todo o grupo ficasse harmônico. E ele percebeu que toda vez, né, que um indivíduo era excluído do grupo por algum, seja lá qual motivo fosse, todo o grupo sofria. E em cima disso, ele desenvolveu algumas teorias, né? Dessas teorias, ele conseguiu englobar todos esses problemas em três grupos, em três grandes grupos, que são a base da avaliação que a gente faz da parte sistêmica, quando você vê a distribuição dos membros dentro da família e os problemas que são levados para constelar. Então, praticamente, né, muito difícil ter algum que fuja ter alguma exceção. Mas todos os problemas que aparecem dentro do convívio dos grupos sociais é por conta do desequilíbrio de um desses três fatores, por isso que foi colocado como se fossem leis, né? Então, por isso que a gente coloca como se fossem leis da constelação, justamente por ela estar englobando a necessidade de todos os grupos. Então, a gente tem a lei do pertencimento, que é a que nós vamos estar vendo hoje, a lei da ordem ou da hierarquia, né? Alguns colocam como hierarquia, a lei do equilíbrio ou de dar e receber. Então, seriam essas as três leis que governam os grupos e que, quando qualquer uma delas não está sendo cumprida, todo o grupo sofre. Todo o grupo sente isso. A lei de pertencimento, todas elas, é interessante, todas elas têm um quesinho assim. Mas eu observo que as leis que mais atingem os grupos familiares que nós costumamos estar constelando é a do pertencimento e a da hierarquia. Por quê? Porque a sociedade, no geral, ela tem algumas normas próprias e ela costuma ser muito dura com algumas situações. Então, eu falo assim, que quando somos nós, quando é com a gente, né, a discussão, nós somos mais flexíveis. Mas já é da cultura, da nossa cultura, principalmente da cultura ocidental, ter aquela coisa de apontar o dedinho, né? Você, fulano, fez tal coisa, então você não merece mais viver no nosso grupo. É um bullying. O bullying é uma característica que se apresenta de forma muito forte na sociedade ocidental. Essa dificuldade, né, que as pessoas têm de aceitar aquilo que não é igual, né, que forma esses grupos. Então é onde tem todos os tipos de separação, né, racial. Então as pessoas elas brigam por conta de time, por conta de gosto musical, por gosto de roupas, enfim. Sempre tem alguma coisa que faz com que os grupos se tornem seletivos não exclusivistas, né? De excluir mesmo.
né? Não sei qual seria a expressão para colocar no grupo, mas seria aquela coisa do excluir. E a nossa sociedade ela pega muito pesado com isso. E se isso acontece dentro da sociedade, é certo que vai acontecer em grupos menores, porque a sociedade é a representação dos grupos que já existem, ok? Então, o que reza essa lei? Que todo mundo tem direito de pertencer a um grupo. E o grupo familiar não é diferente. E a mesma forma com que a sociedade, né, faz bullying com aqueles que não se comportam da mesma forma que aquele grupão acha que deve ser, que não existe um respeito individual das escolhas e aceitação dessas escolhas, a família também, né, que ela é uma célula menor, ela também acaba se comportando do mesmo jeito. E por conta disso, né, por essa coisa de exclusão, é que acaba acontecendo uma quebra no fluxo de energia que vai cair naquela conversa nossa da última aula dos campos morfogenéticos. Toda vez que você exclui, né, que um indivíduo é excluído de um determinado grupo, não importa, né, dentro do grupo familiar, não importa qual a razão, automaticamente existe uma perda da bagagem morfogenética, ou seja, daquele aprendizado que a pessoa também está contribuindo e que vai ser passada para o restante do grupo. Aquele fluxo ele é quebrado e existe uma perda de conhecimento por conta disso. Tá? Então a natureza ela funciona dessa forma. Toda vez que alguém é excluído, você perde todo o aprendizado que aquela pessoa tinha e que ia se manter em fluxo contínuo dentro do grupo familiar. E isso acontece independente da época. Então, ainda por conta dos campos morfogenéticos, que tem essa capacidade de transferência de hábitos, né, que nós vimos. Então, vamos pegar, por exemplo, tem uma pessoa, sei lá, o seu tataravô lá atrás, né? Vamos supor que ele tenha sido, sei lá, um inquisidor do período medieval. Vamos pegar um negócio assim bem drástico, né? E que o restante da família era cristão. Então vamos supor que ele, por conta daquela função que ele desempenhava, né, aquele grupo familiar da época excluiu esse membro, excluiu ele, né? Então ele vivia perseguindo o pessoal que achava que era bruxa, tal. Ele foi excluído do meio. Essa pessoa excluída, tá? O fato dela ter sido excluída do grupo faz com que, para manter aquele fluxo de energia, o comportamento, é lógico que não vai nascer aqui, né, um inquisidor, mas o comportamento que fez com que o grupo excluísse, de alguma forma, mesmo depois de todo esse tempo, pode se manifestar na família no hoje. Pode ter se manifestado anteriormente, inclusive, tá? Mas vamos jogar como se fosse hoje. Então, por que acontece esse movimento? Porque quando você se vê novamente dentro da mesma situação energética, mas com uma forma de visualizar o problema diferente, você vai se, talvez, não é sempre, né? Qual é a ideia? Seria o quê? Você se compadecer da situação daquele indivíduo que foi excluído, por conta dessa representação num outro parente aqui na frente, que você conseguiu amar, e o fato de você aceitar e perdoar esse mesmo comportamento do antepassado na pessoa do hoje, faz com que a família acabe aceitando aquela situação anterior. E quando isso acontece, o fluxo de aprendizado retorna. Por isso que, né, que eles falam que quando você cura uma pessoa, aqui você está curando a família inteira. Por isso, porque aquele aprendizado que tinha sido perdido por conta daquela exclusão retorna para o seu fluxo normal. E isso faz com que o convívio em família fique mais harmônico. Esse harmônico, gente, não é assim, de repente todo mundo olha um para o outro e dá beijos e abraços, porque as pessoas falam, tem essas coisas que acham que vai sair lá da constelação, né? A gente vê aquelas pessoas se abraçando, mas se vocês acompanharem
No YouTube tem bastante, né? As constelações, se vocês tiverem oportunidade de assistir alguma mesmo ao vivo e a cores, vocês vão perceber que nem sempre aquela movimentação de energia vai traz harmonia no primeiro momento para aquele grupo. Por quê? Porque em cima daquele emaranhado, né, que está sendo desfeito ali, emaranhado é um problema que aparece dentro do grupo. Isso que a gente chama de emaranhado. Um problema que se repete ou que acaba influenciando o grupo como um todo. Então, aquele emaranhado, ele também tem outros emaranhados em cima dele. Não é só um. Então, às vezes, você pegou uma pontinha e puxou, mas ainda tem muita coisa para ser resolvida. Mas, pelo menos, o fluxo de energia você consegue estar recuperando ali, tá? Eu fiz uma constelação hoje e foi interessante, porque no finalzinho, no final, tal, a gente acabou colocando todas as pessoas que tinham sido excluídas. Foi até interessante da constelação cair exatamente em cima do tema que a gente está desenvolvendo agora. Então, na hora que qual foi a ideia para fazer a cura? Você nem sempre sabe quem é a pessoa que está lá atrás. Você não sabe, vai saber. Olha, era o seu tio por parte de sei lá quem, não sei em qual linhagem, a gente não sabe. Então, qual foi a forma, né, que foi mais interessante para estar resolvendo? Eu pedi para a pessoa estar pegando, né, todas as representações, no caso eram os bonecos que a gente estava trabalhando, e colocando. Então, coloquei a pessoa, né, que estava constelando, a irmã que fazia parte da constelação, os pais delas. Nem pedi para colocar a representação dos avós. Eu deixei na parte dos pais. E pedi para ela fazer assim: colocar as representações que ela sentisse que de alguma forma a família tinha excluído. Então, o que ela fez? Ela foi pegando e foi assim: olha, não se preocupa na posição que você vai colocar. Então, ela instintivamente ela foi colocando para o lado do pai, para o lado da mãe, para o lado do pai, para o lado da mãe. E algumas pessoas, né, foram dois, inclusive, interessante, num espaço grande de tempo, que ficou bonito, ela ficou comprido, né, até a hora que ela sentiu que não, agora eu estou satisfeita, acho que eu coloquei todo mundo. Ficou interessante por quê? Porque entre aquela coisa de ter dois do pai e da mãe, né, que a gente vai montando, né, que seriam os avós tal, ela colocou alguns no meio, que aparentemente não fazia parte de nenhum dos grupos, nem de pai, nem de mãe. Ou seja, provavelmente esses, né, são pessoas que não foram reconhecidas, provavelmente pessoas, algum filho bastardo de alguém daquela época. Eu achei interessante aparecer, né, essas duas pessoas, né, que aparentemente não tinha vínculo com nenhum dos lados do grupo. Então é certo que eram filhos bastardos. O grupo nem tomava conhecimento. Então nem ele se sentia rejeitado simplesmente porque o grupo sequer sabia que eles existiam. E é uma coisa assim tão interessante, por isso que às vezes as pessoas elas olham para uma constelação e ficam imaginando que é uma coisa sobrenatural. É a Códilucéria. Deixa eu colocar aqui para entrar de novo. Tá? Então, por isso que às vezes parece que é uma coisa sobrenatural, mas não é. Toda essa organização que a gente faz, né, essa captação de energia, ela está vinculada com aquela coisa dos campos morfogenéticos que a gente viu na aula passada. Tá bom? Que bom, sério. Então, isso aí é só para vocês terem uma ideia, né, do que seria essa coisa, como é importante essa coisa de você, do pertencer. Como pesa isso, né, nas relações familiares, aquelas pessoas que a gente exclui. E isso independe, tá? Se a exclusão é feita a nível de família direta, tá? Então, vamos supor, um casal, né? Tem um filho e esse filho é excluído porque de repente ele veio antes do casamento e a família não aceitava. Ou então a pessoa se casou com uma outra, né? A esposa não aceita o filho
anterior, é uma forma de exclusão. Toda vez que um membro, né, começa. Opa! Não, amor, não. Eu não coloco minha imagem lá, não, tá? Só porque senão desvia muito a atenção, tá? É só essa telinha mesmo. Então, toda vez que uma pessoa começa a participar da família, seja porque ela casou, né, ela criou algum vínculo com algum membro, não precisa ser especificamente casado no papel. A partir do momento que aquela pessoa entrou para a família, ela pra, é, praticamente, independente da forma, ela já entrou no seu círculo familiar, já faz parte do sistema, tá bom? E a gente vai estar vendo algumas coisas específicas e algumas dicas de como que você consegue identificar o que está acontecendo dentro do sistema, tá bom? Então vamos lá, né? A primeira lei se refere à pertinência, né? Todos têm o igual direito de pertencer. Pertencer é, antes de tudo, um sentimento natural, uma necessidade de qualquer ser humano. Cada pessoa que nasce ou é vinculada a um sistema, tá vendo? Nasce ou ela começa, ela entra dentro do sistema, necessita ser reconhecida como membro integrante e respeitada no seu lugar e papel dentro desse mesmo sistema. Então, essa parte, né, de ser respeitada no seu lugar é que entra a lei da hierarquia, que a gente vai estar vendo na próxima aula. Tá bom? Essa daqui eu acho legal quando a gente começa a estudar as leis, ela dá uns nozinhos na cabeça da gente, ela faz a gente rever algumas coisas. Vocês vão perceber, vocês mesmos vão começar a se autoanalisar. Então, ó, no sistema familiar, os membros são únicos e todos têm o direito de pertencer. Então, independente, né, do que aquela pessoa seja, ela tem o direito de permanecer no grupo. O grupo não pode excluir ninguém, independente por o motivo que seja, mesmo que aparentemente seja um motivo justo. Então, por exemplo, você tem, sei lá, um primo, né? Porque a gente fala na constelação sistêmica, a gente fica achando só que é pai, mãe, filho, pai. Não, não é isso não. Sistema é todo mundo que está dentro do sistema. Então, você tem um primo, né? O primo faz parte do sistema. Ele não é seu irmão, mas ele faz parte do sistema familiar. E esse primo, ele é estuprador. Vou pegar uma coisa bem pesada, assim, ele é estuprador. Então, né, para a sociedade, é natural que ele seja excluído. Ninguém fala dele. Tira esse cara daqui. Se morrer, é um favor que faz. Não é? Não é uma coisa normal. Nossa, normal. Mas dentro a nível de energia, dentro do sistema, ele tem um papel. Ele está ali por alguma razão. O que ele está vivenciando faz parte da necessidade de aprendizado do grupo. E ele não pode ser excluído, tá? Isso equivale a dizer que ninguém pode ser excluído, não importa suas características, dificuldades ou virtudes pessoais. Todos são importantes para o sistema. Quando ocorre uma exclusão no sistema familiar, acontece um desequilíbrio. Esse desequilíbrio acaba gerando o tal do emaranhado, tá? Por quê? É como se toda a família tivesse que ficar parada dentro daquela situação. É mais ou menos isso. Meu bem, é cruel. É mais ou menos isso. É como se todo mundo que teria que aprender alguma coisa, todo o sistema que tivesse que aprender alguma coisa com aquele indivíduo, parasse naquele momento, porque não consegue passar para a próxima etapa. É como se fosse um jogo de videogame. Você não consegue passar para a próxima etapa. Então as pessoas, elas continuam conduzindo as suas vidas, mas como se tivesse parado ali. Por isso que quanto mais flexível você for, né, diante da aceitação das pessoas que fazem parte do clã, é mais interessante a nível de energia, tá?
Vocês vão perceber mais para frente, né, conforme nós fomos desenrolando o negócio, que aceitar não significa que você tem que pegar aquela pessoa, beijar, abraçar e colocar para dormir dentro de casa. Não é pegar, né, aquela, é, sei lá, aquela tia louca e desvirtuada e ficar fazendo trancinha uma na outra. Ai, vamos fazer xuxinha, né? Não é, a ideia não é essa. O que faz desequilibrar, né, é o fato da pessoa não, não tentar entender que aquela vivência que a pessoa está tendo, existe um motivo para ela estar passando por aquela situação. E que se ela está dentro da família, é porque aquela família, de alguma forma, faz parte do aprendizado dela. Talvez seja a família que precisa ajudar a pessoa a passar aquele problema. Então, se ela está lá dentro, a família tem responsabilidade sobre aquele indivíduo. Então, quando a pessoa ela entende, né, que aquilo não é uma vergonha, não é algo para ser escondido, mas é algo para ser compreendido, aceitar que a pessoa tem algum motivo para passar por aquilo, ao invés de simplesmente jogar pedra e dar as costas, é que faz a diferença no sistema. Então, quando a gente faz a correção, né, durante os processos de constelação, é justamente para fazer o quê? Para dar entendimento para as pessoas que estão ao redor. E desfazer aquele emaranhado. Tá bom? Comecem a pensar, né? O que será que acontece dentro dos nossos sistemas? Então, essa situação passa a ser vivida por um descendente sem que necessariamente ele tenha conhecimento ou afinidade com o antepassado excluído. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, que de repente as dificuldades que nós estamos tendo em um determinado setor da vida não são, na verdade, só nossa. A gente pode estar repetindo um padrão. E isso também os campos morfogenéticos explicam. Repetição. Não é assim que se forma aquela energia? Por repetição. Então, dependendo da intensidade da energia que foi colocado dentro de um determinado evento, ela tende realmente a se repetir como qualquer outra coisa. Se nós, né, conseguimos repetir alguns comportamentos que são exclusivos da nossa família por conta disso, né, por conta do hábito, então, por exemplo, vamos pegar um hábito. Alguma coisa que a gente vê... quer ver uma coisa que é hábito e a gente passa? A forma de rir, por exemplo. Né? Então, às vezes, aquela forma de rir, às vezes exagerada ou meio diferente, foi aprendida, né? E os descendentes reproduzem. Não tem aquela conversa e fala assim, nossa, mas você ri igualzinho fulano? Por quê? Você nem conheceu fulano, mas você está repetindo por quê? Porque foi alguma coisa que ficou gravada na família e esse hábito, pelos campos morfogenéticos, eles acabam sendo reproduzidos lá na frente. Então, um problema que nós estamos vivenciando, que aparece sempre em todos... Então, você pega, por exemplo, quer ver? Porque a gente até vai estar vendo lá para frente. A sua bisavó ficou viúva cedo. A sua avó ficou viúva cedo. A sua mãe ficou viúva cedo. Então, olha só, é um evento que de repente começou a se repetir dentro da família, tá? Que desencadeou, até onde você sabe, a partir da sua bisavó. Mas pode ser que seja mais antigo. Por que isso se repete? Por uma questão de amor. Então, as leis de amor, todas elas estão vinculadas com eventos que, por amor, se repetem. Então, quer ver? Fala assim, mas que coisa besta, quem é que matou? Vai dizer que matou a mesma pessoa? Presta atenção. Sua bisavó ficou viúva, não é? A sua avó
ficou compadecida da situação dela, de forma inconsciente, e se sentiu na obrigação de reproduzir um comportamento semelhante em solidariedade à mãe. Quantas vezes a gente faz algumas coisas para não deixar aquela pessoa sozinha, né, dentro da situação, porque você se sente na necessidade de dar apoio para aquela pessoa. E às vezes de forma inconsciente, você faz. Então, toda vez que um padrão, um determinado padrão, começa a se repetir muito de geração em geração, ou de uma descendência para outra, com diferenças assim pequenas de espaço de tempo, mas você percebe que aqui está se repetindo, provavelmente é algum emaranhado. Como é que você desfaz aquele emaranhado? Quando chegar na sua vez, você reconhecer toda aquela dificuldade que elas passaram, agradecer, entre aspas, né? Agradecer por aqueles momentos, se tornando consciente que você não tem necessidade de passar por essa mesma situação. O fato de você se tornar viúva não vai diminuir a carga de emoção que elas desprenderam por conta do fato. Por quê? Porque você toma consciência que aquilo ali é uma coisa que você não precisa passar. Então, você não precisa passar já é um freio. Você ser grata e falar, não, eu continuo amando vocês, eu reconheço, né? Eu vejo vocês hoje. Eu entendi que tudo isso foi por solidariedade. Eu já aprendi que eu posso ser solidário sem ter que passar pela mesma situação. E aí é nessa hora que se desfaz o emaranhado. É exatamente como se fosse uma maldição de família. Então, a partir do momento que você reconhece que aquilo ali é um padrão que está sendo repetido, está repetindo, e que não tem lógica, né? Então, às vezes, a sua bisavó, quando aconteceu dela ficar viúva, elas passaram por uma situação muito difícil, né? Para criar os filhos, esse tipo de coisa. A filha, às vezes, ela não tinha necessidade de nada disso. Né? Ela já ficou viúva, vamos colocar assim, ficou viúva, mas ela teve um certo conforto com aquilo. Então, só por isso daí, né, já não existe tanto vínculo para repetir isso na próxima geração. Entender que aquela vivência foi da pessoa, você não precisa estar vivenciando aquilo, a sua necessidade é outra de aprendizado. Então, quando você toma consciência disso e reconhece aquela pessoa, né, como uma pessoa que você ama e passa a trabalhar de uma forma diferente com aquela mesma energia, você desfaz a sequência, porque você mudou o seu comportamento. O campo morfogenético desfaz os hábitos quando você adquire outros hábitos. Então, quando isso acontece, você não somente quebra a tal da maldição, como se fosse uma maldição de família, como você cria uma nova realidade para as próximas gerações. Que você quebrou um padrão. Ok? Parece que é um negócio assim meio complicado, mas se você colocar na prática, você vai perceber que não. Que é até fácil de entender. Tá? Tem até muita lógica. A gente se estranha até não ter percebido isso antes. Tá? Então, toda vez que a gente exclui um membro, você está fadado a encontrar com aquele membro excluído num outro momento na sua vida ali. A família, quando eu digo a família. Mas é certo, aquela forma de comportamento vai aparecer novamente na família. E isso, gente, está associado com várias situações. Situação de doença, né? Isso, o pessoal fala. Eu acho interessante, a constelação, ela tem algumas pegadas, né? Como você colocou, Lucélia, que é muito falado dentro da religiosidade, e ela bate de frente com uma coisa que eu ficava tão brava quando eu escutava, porque a forma que as pessoas passam é meio assim, dramática e taxativa, e eu não aceitava aquilo. Deles falarem assim, os pecados dos pais, né, vão ser
cobrado nos filhos, uma expressão mais ou menos assim, né? E eu achava aquilo um absurdo, porque que a minha filha, né, vai pagar por um pecado meu, não é assim? E a gente escutava isso muito acho que é no budismo, não sei, religiões assim orientais que tem essa coisa que trabalha muito com o respeito pelos ancestrais, esse tipo de coisa, não é? Mas aí a gente vai, né, começa a pensar, né, de outras formas. Peraí, Nando, que eu já vou ler o seu, ó. Tá? Então vamos assim, imaginar. Se formos pegar pelo processo reencarnatório, por exemplo, pegar processo reencarnatório, né? É, quem garante que aquela minha bisavó que foi excluída lá atrás, porque ela era prostituta, não sou eu hoje? Né? Pelo processo de reencarnação não teria lógica? Não é assim? Né? Que geralmente entra aquela coisa do karma, né? Que a gente precisa estar aprendendo que pode transformar karma em dharma, né? Então, né? Então vamos pegar esses dois, os dois exemplos aqui, mas ó, faz a gente pensar. Deixa eu ver o que a Nanda colocou, né? Eu vou ler. Minha avó paterna foi violada, obrigada a casar com o violador, que acabou em 11 dias. Espera lá, que subiu. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ah lá, vamos ver. Ó, vamos ver esse emaranhado seu aqui, Nanda. O casamento acabou em 11 dias. Nesses 11 dias, minha avó engravidou do meu pai. Meu suposto avô casou. A mulher dele nunca aceitou meu pai. Isso aí já são como você fala. Tá. Então, exatamente. Isso aí é uma exclusão. Ela é uma exclusão. Tá? Então, deixa eu ver se eu entendi. O seu pai é que nasceu, né, dessa relação. Olha, dava uma constelação boa isso aí seu, né? Então, exatamente, isso afeta o relacionamento por quê? Porque essa memória dessa violação, ela é passada, né, através do campo morfogenético. E qual o sentimento que gerou lá atrás? Né? Qual o sentimento que gerou lá atrás? Que não dá para confiar num homem. E o seu pai, né, ele trouxe essa carga. Provavelmente a sua mãe, ela também tinha dificuldade de se relacionar com seu pai, ela não confiar nele. Tá? E isso acaba trazendo para você que não dá para confiar em nenhum homem. Porque o seu pai também não confiava. O seu pai não confiava por quê? Por conta, exato, por conta daquela emoção que veio lá de trás. Então, quando a gente vê isso dentro de isso é um emaranhado. Isso é um emaranhado. Então, o que, que precisa estar acontecendo ali, né? Porque essa rejeição está relacionada com o agressor. Mas se não tivesse, sem entrar no mérito do porquê, olha, vidas passadas, independente disso, né? Por que que a gente sempre coloca na constelação que nós temos que ser gratos aos pais? Então, né? Tem que ser sempre grato aos pais, independente de quem foi esse pai ou mãe, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Esse já é um motivo suficiente. As condições em que eles nos trouxeram, o que eles fizeram com essa informação depois, nesse momento, não importa. Isso não interfere que nós temos que ser gratos. Né? Por quê? Isso já é o suficiente. Não importa o que eles fizeram depois. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Então, o que que falta, né? Além de estar integrando
as pessoas lá atrás. É ter principalmente esse espírito de gratidão. Tem que ser grato. Então, dentro da constelação, a gente cria essa situação, né, para movimentar essa energia da gratidão ali. Ser grato. Então, seu pai tem que ser grato a esse agressor. Entendeu? E esse ser grato é reconhecer que ele pode ter feito o que for, mas é graças a ele. Então, dentro da constelação, a gente entra nessa coisa da gratidão e trabalhar toda essa linhagem de gratidão. Teria que trabalhar as pessoas excluídas, porque elas pertencem ao vínculo. A gente nunca entende muito bem o que acontece com a gente. Eu acho que muita coisa a gente só vai entender a hora que sair daqui. Mas existe um motivo, e não foi de sacanagem, por maior que tenha sido a violência, tá bom? Começa a ser grata. Começa a agradecer seu pai. Seja grata por ele, sua mãe. Porque essa movimentação de energia de amor vai acabar passando por todos eles, tá bom? Porque vê só, né? É complicado, mas a gente não sabe exatamente por que que esse evento aconteceu. De repente ele gostava da pessoa, tá? Isso daí é uma resposta de uma pessoa que não adianta ela dar essa resposta, porque a gente sabe que não é real. Se ela nasceu, tendo pedido ou não, ela tem que ser grata aos pais. Ela nasceu, não nasceu? Então, o sentimento de gratidão corresponde apenas. Então, viu? Né, Nanda? O sentimento de gratidão está relacionado apenas pelo fato de você estar aqui. Como você veio, por que você veio, se queria ou não, independe. A gratidão tem que ser a mesma. Vem da irmã desde que você nasceu e ela nunca conseguiu. Ela nunca conseguiu o quê, Lucélia? Deixa eu ver aqui o comecinho das suas. Foi você que me perguntou uma outra coisa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu responder a Liliane. Lucélia, me explica lá quem é que não aceita, quem que eu não entendi. Porque eu já vou descer. Né? Então, ó, quando a gente fala que a ciência diz, né, que existe que as doenças do câncer é hereditário, na realidade é assim, ó. Quando alguém na família tem alguma doença, assim, que tem essa possibilidade de se repetir nos membros, não é que ela é hereditária, ela é uma predisposição. Como que acontecem as doenças por predisposição que vem dentro das famílias? Tá? Quando você repete os mesmos passos que aquela pessoa que manifestou o câncer caminhou. Então, se você, por exemplo, né, que a pessoa ela manifestou o câncer porque ela tinha dificuldade de lidar com perdas, um exemplo. Então, como é que eu evito que isso se materialize em mim? Eu trabalho melhor as perdas. Rancor, vamos trabalhar melhor nossas emoções. Ela era fumante, então vamos cuidar melhor do corpo. Então, as predisposições, elas estão associadas com comportamentos de ordem física e de ordem emocional. Por isso que é interessante que a gente conheça a história da família. Aquela coisa que a gente chegava, né, e a mãe, o pai, tal, contava, sua tia, seu tio, que a gente perdeu isso. Oi, boa noite, Leila. E a gente perdeu esse hábito, nós perdemos a oportunidade de estar evitando muitas coisas se repetindo e modificando esses padrões, porque a gente não conhece nosso histórico familiar agora. Ajudaria bastante. Ela nunca conseguiu. Tá. Você tem dificuldade de relacionamento com a sua mãe, né? Com a sua irmã, é isso, Lucélia? Que eu entendi? Exato. Então, Liliane, então presta atenção e não repita os padrões, tá? Então, olha, é o mesmo processo.
Quando você tem dificuldades de aceitação entre irmãos, está mais associado com a parte de hierarquia. Por quê? Porque o primeiro irmão é primeiro, o segundo é segundo, o terceiro é terceiro. O, todos os irmãos, por uma questão hierárquica, elas devem respeito ao que veio primeiro. Porque quem veio primeiro é primeiro. De nada, imagina, Liliane. Primeiro é primeiro, segundo é segundo. E essa ordem, ela, quando você quebra, é a mesma situação. Você deixa de receber aprendizado. Tá? Então, às vezes o que acontece? Tem dificuldade porque a pessoa não aceita a posição que ela está. Então, ela, de repente, sua irmã, não sei se ela é mais nova, de repente ela não aceita a posição que você está, por algum motivo na cabeça dela, né? Ou por conta de todo esse fator de morfogenético e heranças kármicas, todo esse tipo de coisa, né? Ela não aceita. Então, o que precisa acontecer para quebrar esse emaranhado? Você, né, modificar a forma que você vê sua irmã também. Porque nós, né, levando supondo que é você que está sendo constelada, tá? Sério, vamos supor que é você que está ali, tá fazendo a sua constelação. Como é você que veio procurar, então você que precisa solucionar, começar a movimentar aquela energia de forma diferente. Então a mudança de pensamento tem que ser começando com você. Talvez a gente gere no irmão uma coisa de competição, por exemplo. Às vezes a competição. Então, às vezes aquela competição pelo amor dos pais que gerou esse conflito. Porque geralmente é por conta disso. Então, o que precisa fazer? Né? Trabalhar perdão. Mudar o comportamento. Olha, a gente não precisa competir pelo amor dos nossos pais. Né? Eles são nossos pais. Porque nessa briga a gente também perde a oportunidade de convivência com a pessoa. E de repente tem um monte de coisa que precisa aprender junto e não consegue. Então, nós não temos poder sobre a mente do outro, mas a gente tem sobre a nossa. Modifica a sua forma de pensar, automaticamente vai modificar o tipo de energia que vai circular. E acabando o motivo da briga, provavelmente vai melhorar o relacionamento de vocês. Ok? Por isso que constelar é bom. E é bom, gente, inclusive para o constelador. Quando a gente está constelando uma pessoa, você também está se constelando. Porque vai aparecer, por conta da afinidade energética, pessoas com problemas muito próximos do que a gente tem. Em algum nível, nós temos alguma relação com aquilo. E a gente aprende. Tem um ditado que eu não sei de onde, eu acho que eu vi de um livro que já estava reproduzindo de algum sábio, que fala assim: aquilo que eu mais ensino é o que mais eu preciso aprender. Aquilo que eu mais ensino é o que eu mais preciso aprender. Então, nós, enquanto terapeutas, temos uma oportunidade ímpar de aprender muito através das pessoas que nós atendemos. Olha que maravilha, né? Então pense com carinho nisso. Deixa eu ver. Então, eu até falo que ela vai além disso. Porque quando a gente fala, coloca dessa forma, dá a impressão assim que a raiva fica só na pessoa, não é? Só que quando você coloca uma energia de perdão e amor, a raiva que ficaria na pessoa também transmuta em amor. Ela é mais completa. Então, não somente a energia, quando ela vier até você, você transmuta
né? Quando ela está recebendo, você transmuta quando devolve, e quando chega na pessoa também tem uma transmutação. Ela começa a mudar a forma com que ela te vê, porque nós somos energia. Nós somos energia. Então, não precisa de palavras. A gente que usa essa forma de comunicação, mas seria suficiente a gente só trocar energia. Aí sim fica uma coisa legal, porque não vai mais ter, não vai acabar uma hora, vai acabar cessando essa troca de coisas ruins. E o mínimo que vai acontecer é a pessoa simplesmente parar de mandar aquela energia para você e esquecer até que você existe. Né? Isso sim que faz toda a diferença. Né? É isso que a gente precisa começar a fazer. É isso que a quinta dimensão pede. Bom? Então vamos lá. Ó. Muitas vezes, descendentes se apresentam de forma a viver como seus antepassados ou irmãos excluídos, rompendo com a família e vivendo separado dela. Então, ó, né, essa coisa de irmãos excluídos, de repente, até essa empatia, né, que estava acontecendo lá, né, Lucélia, pode ser porque ela foi excluída. E agora ela está voltando e continua se sentindo excluída. Tá? Por isso que a gente tem que ter esse olhar sistêmico. Alguma coisa aconteceu em algum momento para a pessoa ter esse tipo de comportamento. E às vezes não é no momento presente. Então a pessoa está voltando. É alguém que foi excluído, está cobrando atenção agora. Tá bom? Quanta coisa, né? Então, por exemplo, ó, um tio que fora rejeitado por ser alcoólatra ou por ser portador de alguma patologia física ou distúrbio mental. Foi excluída. Né? Então, às vezes não acontece isso. A pessoa bebe e você exclui aquela pessoa. Não quero nem ver. Né? É uma pessoa que faz eu passar vergonha e tal, e você exclui. Né? Pessoas com problema mental. Imagina, olha, até hoje as famílias já têm esse hábito, né? Às vezes a pessoa ela tem, sei lá, um problema de esquizofrenia, mas ela consegue conviver com o grupo. Mas o grupo não aceita, quer colocar correndo numa instituição para ficar lá isolada, né? Não vai nem visitar. Não tem muita gente assim? Quer ver? Não precisa ir longe. Essas pessoas que elas entregam as crianças com problema de Down, demência, né, que coloca em instituições que nem aqui em Guarulhos tem o André Luiz, que é famoso, né, as casas André Luiz. Mas tem muita criança lá que elas vão e voltam para casa, a família leva e traz. Mas tem crianças que elas foram abandonadas, que além delas terem algum problema de ordem mental difícil de lidar, elas ainda acarretam sequelas físicas, elas têm problemas, deficiências físicas que são difíceis da pessoa estar lidando e tratar, tá? Mas isso, né? Essas pessoas elas são excluídas, elas vão querer de alguma forma depois estar participando do grupo, né? De nada, Lucélia. Bom, uma tia ou outro parente que tenha casado com alguém cujos pais não aprovavam e por isso foram banidos da família. Não tem muita gente que acontece isso, né? Às vezes a família não aceita porque aquela pessoa é negra e não quer mais saber. Você casou com um negro, eu não quero saber mais de você. Não acontece isso? Né? Isso é até interessante. A minha avó materna, que eu tenho mor, ela já é falecida há muitos anos, né? É interessante agora ter falado. Eu falo para vocês que a gente ensina tudo que precisa aprender, porque eu estava pensando em cima daquela coisa dos excluídos, né? Oi, Jana, boa noite, tudo bom? Não, meu bem, só assistindo a aula não, só matriculado mesmo, tá bom? Mas aí no finalzinho a gente conversa um pouquinho disso, tá bom? Então, o que aconteceu? A minha avó, ela era filha de descendentes portugueses, português mesmo. Eu lembro que o cabelo dela era tão liso que grampo escorria, né? E eu tinha um carinho muito... Tá. E eu tinha um carinho muito grande para minha avó. E ela se casou com meu avô, que era baiano, né? Baiano da gema mesmo, né? Negão. Ele era, né, que seria o mulato hoje, mas a família, imagina, se mulato ela já estava achando que era muito, né? Ele era negro.
E ela foi excluída da família. Eles não aceitaram o casamento dela. E eu achei interessante a gente tocar nesse assunto e eu lembrar agora. Porque eu queria saber, né, como que eu fazia para trabalhar com os meus excluídos. E eu não entendia, né? Porque na minha cabeça não tinha ninguém, mas agora veio a minha avó. O legal, né, da constelação é isso. A gente vai caindo umas fichas que é da gente mesmo, tá? Por isso que tudo isso que eu tô falando, começa a pensar um pouquinho. Ah, então, ó. Não aceita. Aham. Ficar trancado no quarto. Tá vendo? Tá vendo, Jana? Então acontece muito isso. Então, essa exclusão vai aparecer em algum outro momento. Provavelmente, até esses estados de rebeldia, né? Que nem você casou com um japonês, aquele que casa com um negro. Para que que é isso? É para quebrar esse emaranhado. É para quebrar isso daí. Por quê? Porque o amor, tudo é movimento de amor. Você, né, às vezes a família ela ama tanto, tanto, tanto aquele filho que ela vai acabar tentando descobrir uma forma de aceitar. E às vezes não. Então, provavelmente, mais pessoas vão se casar com brasileiros dentro dessa família de orientais. Até eles começarem a acostumar com a ideia, aí desfaz o emaranhado. Tá bom? Então vamos ver o que mais. Uma tia, né, um parente que tenha casado com alguém, né, que os pais não aprovavam, foram banidos, né? Filhos rejeitados ou não incluídos, como que ocorre em função de abortos provocados ou espontâneos. Olha, essa coisa de tratar do aborto, ela é, gente, ela é muito importante dentro da harmonia de uma família. Por quê? Porque as pessoas, elas acham que porque foi um aborto, que não conta. Então, às vezes, a pessoa ela tá lá, primeiro filho, segundo filho, terceiro foi um aborto. Aí o próximo filho tem que ser o quarto filho. E a pessoa não, ela fala que é o terceiro. Porque o outro não nasceu, o outro morreu. E exclui aquela pessoa da família. Né? Então, os abortados são os que mais frequentemente são, nossa, são aqueles que difícil a família que ela lembra. E mesmo quando ela narra a história, ela não considera que foi um aborto. Ah, foi um aborto, não era ninguém. Né? Ou então a criança ela, é o natimorto, né? Que ela nasce e morre depois de alguns dias, e a família, para se poupar da dor, faz de conta que aquilo não aconteceu. Às vezes nem mostra para os irmãos. Ai, Anjinho, deixa eu ver. 7. A gente vai ter umas 8 horas, mais ou menos. É porque eu me empolgo. Um horror. Tá? Se você puder ficar, vai ser legal. Então, o que que acontece? Para poupar da dor, eles excluem aquele membro, como se ele não fosse nada, como se ele não tivesse trazido nada para a família. E isso chega a ser assim, é um mecanismo de proteção para a família, né? É um motivo de proteção da família, mas a pessoa ela não levou em consideração em nenhum momento os sentimentos daquele ser que estava passando por ali. Interfere. Vai interferir por quê? Porque tem aquela coisa, né, dentro das leis, né? Não tem uma lei que fala que é de hierarquia. Então, é 1, 2, o aborto, ou aquele que, né, que é o natimorto, é o 3, e depois o 4. E não o 4 ficar no lugar daquele que é 3. Tem gente que coloca até o mesmo nome. Isso vai acarretar problemas para aquele que está fora, além do sistema, vai acarretar problemas graves para aquele que está ocupando literalmente o lugar do outro. Ele pode apresentar problemas, inclusive, associados à personalidade, bipolaridade, por exemplo. Porque ele não está ali no papel de duas pessoas, né? A pessoa colocar o nome, olha que coisa grave. Ele vai, né? Eles são duas pessoas, né? Eles são duas energias dentro de uma só. Então, quando a pessoa dentro da família tem essas situações de bipolaridade, esquizofrenia,
provavelmente houve alguma exclusão ou desse nível e aquela pessoa está representando alguém que o grupo não recebeu e está ocupando o lugar de uma pessoa que não é dela. Então, boa noite, Sônia, tudo bem? Então, dentro do processo de constelação, a gente reconhece aquele local e, né, coloca quem é de direito ali. E mesmo que você não saiba que isso aconteceu, que pode ter acontecido não diretamente na sua família, né, como nós falamos, mas pode ter acontecido no da família. Então é interessante dentro da constelação, quando aparecem esses casos específicos, a gente trabalhar os excluídos. No finalzinho, né, vai ter algumas perguntas que faz a gente entender, né, que faz você entender melhor quanto é esse tipo de emaranhado, né, de pertencimento que está fazendo com que aquela situação se desenrole. Você vai identificar, tá bom? Então, filhos rejeitados ou não incluídos, como ocorre com os abortos espontâneos ou não, também pode gerar consequências sistêmicas. Os filhos abortados, olha lá, precisam ser incluídos ao número total de filhos, mesmo que não tenham nascido, tá? E os filhos dos cônjuges, né, em caso de segundo casamento, também precisam ser aceitos pela família. Tá? Que agora ele faz parte do sistema. Aqui eu fiz alguma coisa que eu não devia, olha só. Eu mudei a configuração, coloquei essas coisinhas bonitinhas, azulzinha lá atrás, aí mexeu na configuração ali, eu não vi. Tá? Então vamos ver. Olha lá, é o que eu tava falando, olha lá. Nos casos de separação conjugal. Eu tinha uma pessoa, eu não trabalhava com constelação ainda não, eu fazia só atendimento terapêutico normal, né? Que a briga dela era o seguinte, olha o que gerou essa não aceitação dos filhos do companheiro. O rapaz, ele né, era o segundo casamento que ela estava tendo, né? Ela tinha 2 filhos com ele e ele tinha 2 filhos com o casamento anterior. Ela não deixava o rapaz ir ver os filhos do casamento anterior porque ela tinha ciúmes da mulher, né? E queria o tempo todo que ele só desse, tanto financeiramente como no nível de atenção, as coisas para o casamento dos filhos do casamento deles. O que começou a acontecer, né, com ele? Ele começou a desenvolver uma doença, eu não lembro direito qual era, e como se ele estivesse perdendo a noção do que estava acontecendo com as coisas. Como se ele tivesse uns apagões. Uma coisa assim. E ela continuava infernizando, né? Que não, porque... E teve um dia que a gente, né, conversou, tal, peguei pesado com ela. E eu lembro que eu coloquei pra ela assim, se fosse o contrário, se você tivesse filhos com outro homem e esses filhos estivessem com essa outra pessoa e você quisesse ver seus filhos e não pudesse ir, o que você ia achar dessa pessoa que está fazendo isso com você? Você não ia achar que era um monstro? Ah, não, mas ele vai lá, vai ver a outra. Eu falei, poxa, mas se ele quisesse ficar com a outra, ele tinha ficado. Ele não separou dela? Você não confia numa pessoa que você está ao seu lado? Então, a gente tem que ter muito critério com esse tipo de coisa. Conversas que a gente escuta, eu falo que é conversa de banquinha de mercado, quando você vai lá nas frutas, né? Conversando. Não, porque, imagina, a outra, né, já não ficou com a pensão, né, já não ficou com o plano de saúde, que nem eu estava ouvindo assim, que, nossa senhora, né? Já ficou com o plano de saúde, né? Então, por que ela quer mais? Poxa, a pensão não é da outra. É interessante as pessoas ver as coisas desse jeito. Pensão não é da mulher, a pensão são dos filhos. Agora quer dizer que ele, né, finalizou o relacionamento dele. Tá com outra pessoa. Ele tem que jogar os filhos tudo fora? Como se os filhos não tivessem mais nada a ver com ele?
Porque ela acha que os filhos dela são melhores do que os do marido. Isso é um absurdo. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Aí os filhos começam a ter, né, reproduzir algumas coisas estranhas, porque você está sendo coautora daquilo ali. Alguém vai responder por isso lá na frente. Por quê? Porque eles chegaram ali, você está lesando duas leis, né? Primeiro, né, a primeira lei do amor é a lei que você está lesando ali é de hierarquia, porque os filhos deles chegou antes dos seus. Então, pela ordem, eles, né, se fosse para cobrar, teriam mais direito de cobrar a atenção dele do que, né, você cobrando dos seus. Né? Aquela ex-esposa, pela ordem, ela, né, se fosse colocado, né, ferro e fogo, ela teria mais direito sobre ele do que você. Segundo, você está lesando a lei do pertencimento, porque você está querendo excluir os filhos dele. Se você excluir os filhos, você também exclui o pai. Ele também vai se sentir como se ele não tivesse uma família. Você está gerando esse tipo de energia de emaranhado. Ninguém vai conseguir ser feliz de verdade. Por quê? Porque, Luciana, que acontece, né? Pela lei de hierarquia. Quem chegou primeiro? Isso foi forçando a situação, tá? Quem chegou primeiro? A gente não começa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quem chegou primeiro foi ela. Então, ela, pela lei da hierarquia, vem em primeiro lugar. Eu não estou falando que ela tem que ser a mais importante, é diferente. Estou falando que ela é a mais importante. Então, pela hierarquia, você é a primeira. Exato, você é a primeira. E ele tem responsabilidade a nível de energético. Exato, exatamente isso. Porque vocês foram os primeiros. Isso não quer dizer que é porque ela é a primeira, tem que chegar causando. Eu estou falando isso em questão de fluxo de energia. Se ele não tiver esse cuidado, né, de manter um relacionamento meio que perdoar, né? Isso. Então, se não houver, a gente não consegue dar continuidade a nenhum tipo de relacionamento humano se não houver alguma forma de gratidão e aprendizado com tudo que a gente vivenciou no antes. Não vai conseguir, energeticamente, você não vai conseguir ter uma família harmônica. Porque está faltando alguma coisa lá atrás. Existe um nó. E isso que a gente chama de emaranhado. Então, o que precisa haver para quebrar esse nó? Né? Mesmo que, vamos supor que ele está morando num outro país. Primeiro, a gente não pode alimentar ódio, raiva pelo ex, porque 50% dele está nos nossos filhos. Entende como começa o negócio do emaranhado dentro de uma constelação? Quando você rejeita um ex, você também rejeita parte dos seus filhos. E os filhos, por uma questão de amor, vão reproduzir comportamentos do pai. Isso é o que a gente entende por lei de amor. O filho, ele sempre vai ter dificuldade de relacionamento com a mãe. Por quê? Porque a mãe rejeita 50% dele. Por isso que não tem como. É esse nível de consciência que a gente precisa chegar. Exato. É esse nível de consciência que a gente precisa entender. Que os pais têm influência sobre os filhos e que precisa amar os filhos. E os filhos precisam amar os pais. E os pais,
depois de separado, independente de qualquer coisa, tem que ser gratos, porque teve os filhos. Meu marido foi vamos supor, né? Vamos colocar, meu marido era um lixo. Ele me batia, ele bebia, ele não colocava comida em casa, era uma droga, era um traste. Ou então a minha esposa era uma porcaria, ela me traía, ela batia nas crianças, lé. Você ama seus filhos? Então você tem que ser grato ao seu parceiro. Com tudo isso que aconteceu. Porque se não fosse por eles, não teria os filhos. Não tem como uma pessoa falar que ama os filhos se elas não tiverem essa consciência de gratidão com aquele parceiro que fez com que eles pudessem vir para a Terra. Isso é lei de amor. E os filhos não vão conseguir amar integralmente, exato. Os filhos não vão conseguir amar integralmente aquele pai que está do lado deles, ou o pai ou a mãe, né? Um dos pais que está do lado deles, se não houver essa conscientização daquela pessoa que estão do lado. Porque eles vão ter sempre que ficar escondendo 50% deles. Quando a gente se separa, os filhos não se separam dos pais. Os pais se separam. Não existe separação de filhos, existe separação de pais. E o outro tem o direito de estar junto, de acompanhar, se ele quiser. E se ele não quiser, ainda assim, os filhos têm que ser gratos e a gente também tem que ser grato. É horrível para a nossa forma de pensar, mas se parar mesmo e raciocinar, vai ver que é a melhor maneira de manter um padrão energético bom dentro daquela família. Não criar emaranhado, tá? Então, vai lá, ó. Se numa separação a pessoa simplesmente descarta ou exclui a outra, mostrando desrespeito, isso pode provocar desequilíbrios manifestando-se através de dificuldades num próximo relacionamento afetivo da pessoa que excluiu ou através do comportamento ou sintomas físicos de um dos seus filhos. Então, vocês querem ver uma coisa que acontece muito? Os pais se separam, né? Né, amor? Então, vamos perdoar, né? É difícil, ou pelo menos ter gratidão. Se não conseguir perdoar, seja grato pelos filhos que tem. Então, quer ver uma coisa? O filho, ele pode manifestar alguma desordem emocional. Ele pode, por exemplo, começar a usar drogas. Aí você fala, nossa, mas por quê? Porque ele acha que por uma questão de amor, como ele é o elo meio de ligação, ele pode estar usando, a energia, está corrigindo isso como uma forma de aproximar os pais. Para ver se quebra aquela raiva nele. Processos emocionais, depressão, ansiedade, né? Com uma forma de tentar fazer com que ou que os pais se aproximem dele, ou que os pais se reaproximem, né? Ou porque de alguma forma aquele 50% que você está rejeitando que existe nele, ele está sentindo aquela energia da forma que está mandando para o parceiro. Ele é 50%. Tá? Outra situação de desequilíbrio por exclusão pode se manifestar através de doenças graves como câncer ou outras enfermidades degenerativas. Nesses casos, identificamos que a pessoa enredada acaba seguindo o destino da pessoa excluída. Então, doenças que de repente estava numa outra pessoa, né, naquele excluído, essa pessoa começa a manifestar. É tão interessante que isso é tudo para equilibrar a energia, gente. Não é castigo. Não é falar, isso foi um castigo. Não é castigo. É uma forma de equilibrar. Equilibrar as energias dentro do âmbito familiar. É muito louco o negócio, mas é exatamente isso.
Tudo por uma questão do que? De amor. Amor. Todos os movimentos que acontecem dentro da família nunca é de raiva nem de vingança, é sempre tentando equilibrar, né? E a gente entende muito pouco dessas coisas de equilíbrio, mas o universo sabe exatamente o que ele está fazendo, tá? Então vamos ver aqui. Nas empresas, eu achei interessante colocar isso nas empresas, né? Então, ó, na empresa, quando alguém não foi devidamente reconhecido, pertencendo ao sistema organizacional, ou sofreu alguma injustiça por parte da empresa contratante, essa poderá sofrer consequências danosas, tais como dificuldades de contratação de um novo profissional, a desarmonia na parte organizacional, queda de produção, evasão de clientes e até prejuízos financeiros. Isso também pode acontecer, né, numa sociedade onde um dos sócios prejudicou severamente o outro. Por quê? Lembra que tudo que é sistêmico está relacionado com organizações? A empresa, né, ela é uma organização. Tudo aquilo que precisa ser organizado, a gente viu isso no campo morfogenético, tudo aquilo que precisa ser organizado para acontecer, ele sofre ações sistêmicas. A energia sistêmica, né, aquela de equilíbrio, ela existe com a ideia de fazer com que tudo fique harmonioso, tudo se equilibre. Então, as empresas, né, que elas não valorizam os profissionais, ou elas são sacanas com eles, geralmente são empresas que elas oscilam demais financeiramente. Por quê? Porque houve um desequilíbrio dentro da organização. A gente não vai se aprofundar, mas é só para a pessoa ter uma ideia. Quando a pessoa ela faz a constelação empresarial, ela vai aprender a identificar exatamente o que aconteceu ali dentro, para mudar o padrão, né? Então, principalmente, vamos supor, né, uma empresa familiar, aquela que vem, sei lá, desde 1800 não sei quanto. É fatal que existem algumas situações assim, pelo menos uma, pelo menos uma. Tá? Então agora, ó, eu vou colocar para vocês como que a gente identifica. Deixa eu tirar o negócio de cima. Como que a gente identifica isso dentro de uma constelação? Você está lá fazendo uma constelação, né? A pessoa ela chega com um assunto, né, para estar constelando. Só em cima daquele assunto que ela traz, a gente já consegue identificar se está havendo algum problema com relação ao pertencimento, tá? Então, olha, primeiro, alguém em sua família foi excluído ou não incluído, independente do motivo? Porque às vezes a pessoa ela tem essa informação, ela ainda está fresquinha, às vezes não. Se não tiver nada, vamos passar para a próxima observação. Você identifica alguns sintomas comportamentais em você ou em alguém da sua família, tais como, ó, olha só, déficit de atenção, depressão, síndrome do pânico, angústia de separação ou alguma doença física degenerativa. Aí você vai falar, mas isso toda a família tem. Vocês já observaram como que está a nossa sociedade ultimamente? Lembra no comecinho, para quem não estava, que eu falei que esse negócio de a gente ficar com o dedinho, você é assim, então você não faz parte do meu grupo? Aquela coisa do bullying. Nossa, mas você viu fulana? Ai, credo. Né? E a gente está fazendo isso, excluindo as pessoas por tudo. Até porque não gosta da roupa que ela usa. Porque o outro fez tatuagem. Ai, isso é coisa do demônio. Né? Por causa da religião que a pessoa está optando. Nunca teve tanta exclusão das pessoas como nesses últimos 20 anos. Nunca. Nunca houve tanto motivo para excluir. As pessoas são excluídas até porque elas não têm o mesmo status social. Porque ela não tem o mesmo um carro no mesmo nível. Pois fulano, todo mundo foi ter um carro novo, só ela tem um carro velho. Não serve, tá fora. Não é para menos que a gente encontra tanto problema assim. Síndrome do pânico, de angústia, doença degenerativa, artroses, artrites.
problemas de coluna, gente, nunca teve tanto. Coluna, ela é a nossa, eu falo que é a nossa vara, né? É o nosso canal que liga o chão com o céu. Gaia, né? Com o céu. Nunca teve tanto problema de coluna. Não é verdade? Por quê? Porque nós estamos perdendo o nosso centro. A gente não tem equilíbrio. Nosso centro está totalmente oscilante. Então, até as perdas de energia que a gente tem, e energia física, estão associadas com esse desequilíbrio que existe nas conexões. Porque a gente exclui o tempo todo. E somos excluídos o tempo todo. Né? Nós também somos excluídos. E a gente também perde com isso. Você identifica, você percebe percebe em você ou alguém de sua família uma sensação de que falta alguém, né? Então, às vezes a família toda está reunida, que às vezes a falta ela é real, né? Fulano que morreu, ou fulano que tá viajando, não tá dentro daquela situação ali e tal. Mas essa falta que eu tô falando é falta de alguém que você não sabe dizer quem é. A família tá ali junta e fica aquela sensação esquisita, como se tivesse realmente faltando alguém ali. Fica aquela meio que uma tristeza que tá faltando alguém ali. Ok? Vamos lá que tem mais. Ó, já vão se autoavaliando aí, para ver se vocês fazem parte de alguma coisa parecida. Hã? Você constantemente começa algo e desiste. Tem muitas dúvidas sobre o que fazer e dificuldade em escolher um caminho a seguir. Percebe-se com frequência sentindo-se sem um lugar que seja seu ou uma sensação de não conseguir se realizar em nada na vida? Você, seus pais ou avós tiveram filhos abortados? Você ou algum de seus antepassados prejudicou ou foi prejudicado, excluiu ou deixou de reconhecer com justiça alguém em seu ambiente de trabalho ou numa sociedade? Eu acho que a gente deve estar tudo assim, sim para todas as alternativas. É melhor colocar um assim, né? Sim para todas. Né? É difícil alguém escapar disso daqui. Vamos ver. Tá? Então, esse aqui foi um exemplozinho, né, que eu peguei, que olha, na prática vemos isso em famílias, né, da situação, onde nenhuma mulher é feliz no amor. Muitas pessoas ficam doentes, ou já nascem com doenças graves, pessoas que não conseguem se realizar profissionalmente, né, em cima daquelas anteriores, de não se encaixar. Por que não se encaixa em nenhum lugar? Porque provavelmente você está ocupando o lugar de alguém. Ou alguém está ocupando o seu lugar. Então você não se encaixa em nada. Entendeu, Jana? Tá? Então, aquelas situações, né, que nós citamos, elas provocam esse tipo de manifestação, né, na prática. Né, em famílias. Nenhuma mulher é feliz no amor, muitas pessoas ficam doentes, outras já nascem, né? Já nascem com problemas graves, pessoas que não conseguem se realizar profissionalmente, tá? Isso porque nossa alma tem uma certa fidelidade à nossa família. E se, por exemplo, muitas mulheres sofreram no passado daquela família, é como se para pertencer, essa mulher também precise sofrer. Mais do que isso, é como se para lembrar daquela que foi excluída, alguém precise reviver a sua dor. Entendeu? O que acontece dentro do sistema para compensar? Tá? Então deixa eu ver aqui. Deu para entender o que é, como é grave esse negócio de excluir? Como pertencer é
fundamental para a organização da família, né? Então, porque desde criança, então, porque provavelmente é isso que está acontecendo. Você pode ser uma representação daquele que foi excluído lá atrás, tentando encontrar um lugar agora dentro da família. Uma necessidade muito grande de ser aceito dentro da família. Tá? Então, a pessoa que traz essa necessidade é justamente por conta disso. Por isso que dentro do processo de constelação, a gente vai fazer o quê? Devolver aquele espaço, né, que foi tirado da pessoa. Mortes trágicas e prematuras também costumam gerar culpa dentro do sistema e muitos da família podem se sentir culpados ao dizer sim à vida e, portanto, seguem esses antepassados no não, na morte, e como consequência vêm as doenças, os fracassos e os sofrimentos. A gente pode estar trazendo, né, daquela dor, porque você não pôde ajudar lá atrás, é um sentimento de culpa, que acaba sendo reproduzido dentro do campo morfogenético. Tipo, se aquela pessoa não conseguiu ser feliz, por exemplo. Então, vamos supor, né? E acontece o contrário também, gente. Vamos supor que você tem uma vida maravilhosa, você não tem problema de doença, ou então você tem muito dinheiro, né? Fez um casamento legal e você tem dinheiro. Mas o restante dos irmãos não tem dinheiro. Então, você se sentir culpado por ter dinheiro e acabar atraindo situações em que você tenha grandes perdas financeiras para poder continuar pertencendo àquele grupo de irmãos. É como se você estivesse traindo os irmãos, porque você está bem. Tá? Então, às vezes, essa simbiose acontece ao contrário, mas também pode acontecer o oposto, de todos estarem bem, você reconhecer que você também faz jus e você começar a melhorar financeiramente, saúde, relacionamento. Por quê? Porque você aceita que você faz parte daquele grupo, sim, e não está excluída, porque às vezes a gente se exclui. Entendeu? É tudo por afinidade. Entendeu? Deixa eu ver. Também tá, Jana. A gente tem que considerar aquela pessoa, independente de quem não viver, o lugar dele é lá. Então, por isso que é legal, mesmo que ele não tenha um nome, que dentro da constelação, se a pessoa tiver consciência que, né, que ela teve um filho, né, teve um aborto, para ela colocar dentro do sistema, vamos supor que você encontre isso quando você estiver fazendo a constelação, é interessante que naquele momento, quando aquele que foi excluído entrar na contagem certinha ali, né? Então o primeiro foi o João, o segundo foi o Paulo, o terceiro foi o aborto, ele tem um nome. Então agora, olha, João, Paulo e o que a pessoa intuir, mesmo que ela não saiba o sexo da criança. Provavelmente, na intuição, na leitura energética, ela vai definir se é homem ou mulher e ela vai estar certa. E os restantes. Quando consegue fazer isso, vai harmonizar o fluxo todinho, inclusive para os irmãos. Todo mundo vai ter o seu lugar, porque todo mundo tem direito a pertencer. É até bonito, eu acho bonito. É triste e é bonito ao mesmo tempo. Tá? Então vamos lá. Então, exato. É aquilo. As pessoas elas tentam poupar, né? Mas para sua mãe também vai ser legal, se a sua mãe ainda estiver viva, entendeu? Se você puder estar passando isso para ela, vai ser ótimo para a família de vocês, tá? Porque, por exemplo, esses irmãos eles podem já ter nascido dentro da mesma família de vocês e ter dificuldade de relacionamento com a sua mãe, por exemplo. Por quê? Porque ela não aceitou, não os aceita. Então eles se sentem rejeitados do mesmo jeito. Ok?
Então, o caminho é reincluir, olhando para os antepassados com gratidão, honrando seus destinos. Isso tem um reflexo positivo para todos da família, ok? Então, é importante isso. Tá? A ordem é restabelecida, né? E ninguém mais precisa representar aquele que foi excluído, não é? Como consequência, todos ficam fortes e podem seguir seus próprios destinos, dizendo um belo sim para a vida, né? E quando reina essa ordem do amor, portanto, o sistema e seus membros encontram paz. Quando damos a cada um seu lugar de direito, com reconhecimento, honrando seus destinos, estamos, portanto, em paz. Ok? Quando o excluído que nos procura, quando é o excluído que nos procura, melhor ainda. Melhor ainda, Sônia. Quem dera a gente conseguir solucionar todas as nossas pendências, tudo nessa vida. Então, vamos, né? Se ela está fazendo isso, se ela foi ao ponto de estar procurando, né? Então, pela lei do amor, que ela, né? A gente tem que aceitar aquela pessoa. Né? Olha, vou falar, é que você chegou agora, não sei, mas eu vou falar de novo. Aceitar, gente, se você puder, né? Dependendo do que ela, né? Do envolvimento, tal, o nível de consciência ou, né? Porque acho que cada um sabe de si, a gente não tem o direito de falar o outro não aceita e ele tá errado, não. Ninguém é obrigado a forçar nenhuma barra, né? Mas tentar compreender as razões da pessoa. Então, tem que incluir a pessoa, porque sempre é incluir. O sistema ele não funciona, ele não dá pane por você incluir membros. Ele só dá pane quando a gente exclui. Você pode incluir todas as pessoas, todo mundo, não importa. Faz parte do sistema? Inclui. Né? Isso só vai fortalecer sempre o sistema. Nunca vai ser o contrário. Né? Mas eu digo assim, às vezes quando a gente tem dificuldade, né? Então, poderia ajudá-los isso a incluírem. Se os que incluem não aceitam, a constelação ela vai tentar desfazer o emaranhado, tá? Por isso que a gente não trabalha com a constelação isolada dos outros membros da família, né? Então, o que seria se fosse fazer uma constelação, né? Como seria? Você ia ter um tema. Um tema seria o quê? Aquela pessoa excluída. Esse é o tema. Os filhos não aceitam. A pessoa falando, os meus filhos não me aceitam. E em cima dessa questão, você começar a desenrolar tudo que estava acontecendo a nível energético, né? E começar a equilibrar aquele sistema. Né? Não tem como a gente pegar assim, né? A constelação nunca vai pegar uma pessoa e falar, não, vocês têm que aceitar ela, porque senão o sistema não funciona. A gente não trabalha assim. Né? Nada que a ideia da constelação não é impor nada. Por isso que quando você constela, né, você não pode se limitar a um atendimento de constelação. Porque você não sabe até onde está as consequências desse emaranhado. Mas é claro, todo mundo vale a pena constelar. Nem que seja só para ela entender que nesse momento ela não consegue ser incluída. Porque ela também vai modificar o padrão energético dela com relação ao grupo. Se ela, né, chegar à conclusão de que eles realmente não têm como estarem aceitando ela nesse momento, e ainda assim, né, entendeu? E ainda assim,
ela se colocar no papel dela dentro do grupo como mãe, vai modificar o fluxo de energia. Então não existe nenhuma constelação que não surta algum tipo de resultado, até de se afastar. Né? Porque às vezes, de repente, o que aquele grupo precisava estar aprendendo, só vai aprender com aquela pessoa não presente ali, naquele momento. Mas a nível energético, ela continua fazendo parte do grupo. Entendeu? Dúvida, gente? Não tenho. Então, né? É exatamente a mesma situação. Nada, senhora. É a mesma situação. Quando não temos outra solução senão deixar excluído por não nos terem aceitos, agradece. Entender, né, que aquele não é o momento para acontecer essa mudança, também está te colocando dentro do grupo. Porque quando a gente começa a entender as razões do outro, nós modificamos a nossa energia que a gente compartilha com essas outras pessoas e elas vão acabar te aceitando dentro do grupo, aceitando o excluído. Então, quando a gente não consegue modificar o outro, porque a gente não tem mesmo esse poder, ninguém tem, nos modificamos para a energia que for trocada ser diferente. E isso vai causar uma modificação no grupo. Quando você olha, né, dentro do grupo, por exemplo, o pai que foi embora contra a família, abandonou os filhos para viver com outra pessoa, e aquele filho que é quem está constelando, ele tem muita raiva do pai, né? O que que a gente faz na constelação? A gente ajuda aquele filho a entender as razões do pai, sair do ponto de observação como filho e observar como um sistema. Quando ele começa a ser sensibilizado pelo motivo daquele acontecimento e for grato ao pai, ele já está mudando a energia do sistema e já está mudando a energia que ele troca com o pai lá. Entendeu? Então, por isso que toda constelação ela sempre surte algum efeito. Trabalhar com constelação, gente, é muito aprendizado pra gente. Mesmo que a mãe esteja falecida. A constelação, ela trabalha a nível de campos mórficos e energia sistêmica. Olha, tem uma coisa que o pessoal fala, né? A gente não tem como afirmar categoricamente, mas a nível quântico eu acredito que seja totalmente viável. Que a constelação familiar, ela consegue estar alterando a frequência dos campos mórficos em até 35 gerações para trás. Por isso que ele ajuda naquela coisa que a Célia tinha colocado de maldição de família. E eu acredito que consegue mesmo. Porque o tempo é uma unidade de medida nossa. O universo, imagina, Jana, que isso? O universo não reconhece tempo, lugar, espaço. Ele reconhece energia. Ele conhece a fração que deu origem ao todo. E a gente faz parte do todo. Então, ele vai aonde nós estivermos, independente de onde nossa energia passou. Se eu passei, eu estou lá, estou aqui e estarei lá na frente. Nós estamos dentro dessa linha todinha de processo de vivência aqui. Ok? Deixa eu ver. Sempre me adaptei com as mudanças. Então, exatamente, né? Porque aí, de repente, o que você tinha que estar realizando lá dentro já se esgotou, né?
Então, vamos trabalhar em outro lugar. Deixa eu ver, Sônia, não pode. Exato. A gente tem que ver como membro do sistema, tá? E olha, eu vou falar, eu me atrevo a falar uma coisa a mais. Eu acredito que as pessoas que vêm até nós, imagina, as pessoas que venham até nós para fazer a constelação, elas também fazem parte do nosso sistema. De forma, olha, eu me arrisco até a falar que é de forma, colocaria indireta, mas que na verdade é direta. É, pulo do gato. Aquelas pessoas, elas têm alguma coisa a ver com o nosso sistema. Né? Porque na verdade, gente, quando tem aquela conversa, fala que todos somos irmãos, pela parte genética, somos mesmo. Porque na miscigenação, na miscigenação que existe, se já sinceramente, que nessa mistura toda que tem, nós não temos tudo de todos, não é? Nós temos tudo de todos. Então, quando a gente corrige, já vai, sério, toma mais um cafezinho. Então, quando você corrige um sistema, enquanto constelador, você está corrigindo o seu sistema também. Ok, meninas? Tá? Então, assim, ó, que já tá tarde, né? Então, a gente fica assim. Olha, a próxima aula eu vou estar falando sobre, dentro da lei de amor, a hierarquia. Que hoje nós falamos de pertencimento. Vou estar falando de hierarquia, tá bom?